Bom dia, queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 9 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar o número 8 da carta de convocação do Ano Santo da Misericórdia, para nos preparar melhor ao jubileu do dia 16 de julho, na Catedral da Sé. Jesus nos explica o amor de Deus Trindade. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele nada há que seja desprovido de compaixão. Vendo que a multidão de pessoas que o seguia estava cansada e abatida, Jesus sentiu no fundo do coração uma intensa compaixão por elas. Em virtude deste amor compassivo, curou os doentes que lhe foram apresentados e com poucos peixes e pães saciou grandes multidões. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia. A própria vocação de Mateus se insere no horizonte da misericórdia. Ao passar diante do posto de cobrança de impostos, os olhos de Jesus se fixaram nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericórdia, que perdoava os pecados daquele homem e, vencendo as resistências dos outros discípulos, escolheu a ele pecador e publicano, para se tornar um dos 12. São Beda, o Venerável, ao comentar esta cena do Evangelho, escreveu que Jesus olhou Mateus com amor misericordioso e o escolheu, miserando atque eligendo, que é o lema do nosso Papa Francisco. Ele continua assim: sempre me atingiu muito esta frase, a ponto de a tomar como meu lema. E agora, irmãos, com tudo isso no coração, vamos voltar à palavra de Deus desse dia. Vamos meditar agora o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Vós recebestes o Espírito Santo? A primeira pergunta que São Paulo faz, encontrando pela primeira vez esse grupinho de discípulos, é essa. Imagine quanto isso era importante para São Paulo. Hoje, essa pergunta é feita para cada um de nós. Você recebeu o Espírito Santo? Esses discípulos tinham abraçado a fé, mas nem sequer haviam ouvido falar que existia o Espírito Santo. O mesmo pode acontecer conosco hoje. Através da imposição das mãos, o milagre de Pentecostes se renova. O dom de línguas e profecias são o testemunho disso. Invoquemos o dom do Espírito Santo para a nossa vida. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens.
Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Essa breve frase, irmãos, diz, em primeiro lugar, quanto importante era para São Paulo o Espírito Santo. Essa foi a primeira e mais importante pergunta que ele fez a este povo, que já era discípulo de Jesus, mas não tinha sido batizado no nome do Senhor Jesus e ainda menos no nome da Trindade Santa. Uma vez que eles responderam com muita espontaneidade e sinceridade, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo, São Paulo não perdeu tempo, impôs as mãos e esse simples gesto foi suficiente para o Espírito Santo descer sobre eles. Agora, irmãos, vamos pensar. Qual foi o primeiro efeito desse batismo no nome do Senhor Jesus? Foi o Pentecostes pessoal, a vinda do Espírito Santo sobre cada um deles, o falar em novas línguas e a profecia. Sabemos que estes sinais são diretamente ligados à evangelização, como aconteceu no dia de Pentecostes, como está escrito nos Atos. Se São Paulo repetisse hoje essa pergunta, recebestes o Espírito Santo? Talvez muitos de nós deveriam admitir que nem ouviram falar do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que estamos dedicando esses 10 dias que antecedem a festa de Pentecostes, que será no próximo domingo, para nos preparar e pedir para nós todos da Missão Belém também uma renovada e potente efusão do Espírito Santo. Vamos pedir com força que o fogo do Espírito se acenda em nós, que queime em cada um de nós e sejamos capazes de alastrar este fogo pelo mundo inteiro. Estamos meditando nesses 10 dias utilizando as reflexões de Padre Raniero Cantalamessa, do qual já falamos, que é pregador da Casa Pontifícia e prega muitas reflexões aos cardeais e ao Papa, sobretudo na Semana Santa e no Advento. Padre Raniero se pergunta: o que concretamente significa que esse fogo deve se acender cada vez mais? Ele não foi aceso já no batismo? Todos sabem que o fogo pode ser também apagado ou coberto por uma camada de cinzas, e então é como se não existisse. Essa é a situação exata em que o fogo do Espírito se encontra no coração de muitos cristãos. Ele foi apagado ou encoberto por uma espessa camada de cinza, tanto que não há mais chama, não há mais calor. Esse fogo do Espírito está enterrado, invisível, ineficaz, não produz mais alegria. O mundo cristão parece ser aquele vale de ossos áridos de que fala Ezequiel no capítulo 37. A saída deste terrível estado, irmãos, é uma só, e o apóstolo Paulo a mostra para nós. Renovai-vos no Espírito Santo, revesti-vos do homem novo. Renovar-se, despertar-se. Precisa de uma ulterior conversão. Diz Padre Raniero Cantalamessa: acontece que um belo dia o cristão se dá conta, desgostoso, que a sua vida cristã não é como deveria ser, ou seja, está sem alegria, sem prazer, sem entusiasmo, é árida, sem sabor. E ele sente uma grande vontade de mudar, de passar como que através de um novo batismo de fogo. Sente o desejo de viver realmente uma vida nova, aquela vida que ele recebeu como uma semente no dia do batismo. Tudo isso aconteceu e acontece continuamente na Igreja.
são as assim chamadas verdadeiras conversões. Hoje Deus está querendo de verdade que toda a igreja se acenda. Não basta que haja aqui ou ali alguns ossos que ressuscitam e revivem. Hoje Deus quer que todo o povo se levante e seja como que um exército sem fim. E manda os profetas a gritar: Vem Espírito Santo, vem dos quatro ventos, e sopra sobre estes mortos para que eles revivam. Vem Espírito Santo, vem dos quatro ventos, e sopra para que eles revivam. Irmãos, Deus quer que tudo se renove, mas a coisa mais profunda, da qual temos necessidade, não é a renovação das estruturas, mas a renovação da nossa vida. De nada adiantaria renovar as estruturas se não se renovar a nossa vida. Precisamos nos reacender. O mundo precisa disso. Ontem, irmãos, tivemos um encontro na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, responsável pela Intercidade de São Paulo. Eles perguntaram com interesse como era a experiência dos nossos casais acolhedores. Respondemos que 22 juízes nestes anos concederam cerca de 90 guardas e adoções aos nossos casais, isto é, confiaram aos nossos casais todas estas crianças. E eram todas crianças que nós havíamos encontrado na rua ou em situação de extremo abandono. Eles arregalaram os olhos e perguntaram: E quantas devoluções vocês tiveram? Olhe que palavra feia, devolução, como se a criança fosse um pacote que vai e que vem. Respondemos, irmãos, nenhuma. Nesse momento, eles ficaram estarrecidos e disseram: O que mais a gente vê nesse ministério público, nesse escritório, é casais que mandam de volta as crianças que adotaram, porque eles não aguentam mais elas. Depois acrescentaram: a lei que prevê a guarda em famílias acolhedoras, isto é, confiar uma criança abandonada a famílias que possam cuidar ao invés que ela ser jogada em um abrigo, foi feita há mais de 10 anos, mas até hoje não funciona. Nos nossos registros não tem uma só família em São Paulo que tenha se oferecido para acolher uma criança abandonada. Veja, irmãos, vocês entendem? Qual é a diferença entre um trabalho no Espírito Santo e um trabalho sem Espírito Santo? A nossa pequena missão Belém, lutando e labutando, sem nenhum recurso de governos, proporcionou uma família a dezenas de crianças. Enquanto que as estruturas públicas, com todo o dinheiro que têm, não conseguem arrumar sequer um lugar para uma só criança. O mundo precisa do nosso testemunho no Espírito. Precisa de casais abertos à vida, famílias abertas à vida, abertas à acolhida, abertos ao Espírito Santo, aberto a essas crianças abandonadas que são a presença do próprio Jesus. Sem o amor, nada se move. E agora, irmãos, vamos ler novamente o trecho dos Atos dos Apóstolos, para que a experiência de Paulo, apóstolo, e destes discípulos se torne também a nossa experiência de vida. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus.
Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Podemos agora anotar as frases que mais tocaram o nosso coração. Depois destas reflexões, vamos agora escolher um propósito prático, pequeno, que seja fácil hoje viver em cada momento do dia. Agora, concretamente, irmãos, como vou abrir as portas do coração? Como vou me deixar usar pelo Espírito Santo para que este propósito se torne vida? Sobre eles desceu o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Paz e alegria a todos. Sem nada temer, entregue ao amor poder crescer. Quero voltar a Deus, meu olhar, seguir ao seu encontro,
Vem Espírito Santo, oh, vem em minha história revelar tua glória. Quero ver o amor vencer. Vem Espírito Santo, sopra em mim teu canto, vem jorrar, me saciar. É na tua vontade o meu lugar. Oh, oh, Em minha dor, salva-me, Senhor, faz-me ir além, torna-me alguém, pois nada eu sou sem tua mão, Senhor. És minha paz e segurança, meu sentido e esperança. Vem ser meu tudo, visitar meu nada. Eis-me aqui, eu creio em ti. Vem dar-me coragem pra viver sem medo, acreditar e confiar. Sim, serei capaz de um novo canto entoar. Oh, 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 Vem sobre mim, sopra sobre mim teu cantar, restaura-me, aqui estou. Quero ver o amor vencer. Vem Espírito Santo, sopra em mim teu canto, vem jorrar e saciar. Vem ser meu tudo, visitar meu nada. Eis-me aqui, eu creio em ti. Vem dar-me coragem pra viver sem temor, acreditar e confiar. Sim, serei capaz de um novo canto entoar. Sim, serei capaz de um novo canto entoar.